Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Gostaria de ler um versículo com vocês e depois nós vamos orar. O versículo está em Lucas, no capítulo 6, e é o versículo 12. Diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, nós te agradecemos, Deus, porque ela nos encoraja, porque o Senhor fala muito conosco, Senhor, através da Tua palavra, e nós pedimos, Deus, que neste dia o Senhor também, Pai, fale conosco através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós vamos meditar no tema Jesus, exemplo de oração. E Jesus é, de fato, o maior exemplo que nós temos de vida de oração, E, afinal, o que é oração? Nós sempre perguntamos, para as crianças e elas respondem muito rápido. Oração é falar com Deus, ou oração é conversar com Deus. A oração é um diálogo, é uma conversa. Na oração nós falamos a Deus e também ouvimos a Deus. E a oração, ela não é falar de si para si mesmo. Jesus citou um exemplo assim na Bíblia. Mas é falar para Deus, é falar com Deus. Dirigir as suas palavras a Deus e também ouvi-lo. E por que Jesus é o nosso exemplo de oração? Porque Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta aqui no versículo 12 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E a primeira parte do versículo diz assim: naqueles dias. E nós vamos ver por que Jesus é o nosso exemplo de oração. Porque ele experimentava problemas como nós. Naqueles dias. O que estava acontecendo naqueles dias? Qual era o cenário que Jesus vivia naqueles dias? Ontem, aqui na devocional, nós ouvimos, a história de um homem que tinha a mão ressequida e Jesus curou aquele homem. Porém, Jesus realizou aquela cura ali num sábado. E naqueles dias, isso foi um problema. Por quê? Porque os fariseus, que eram homens que conheciam muito da lei de Deus, eles conheciam mesmo e eles falavam e ensinavam coisas boas. A Bíblia diz que eles se encheram de furor e que eles discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então, naqueles dias, o que estava acontecendo? Talvez um burburinho ali entre o povo, entre os fariseus, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Também, uma outra situação que aconteceu naqueles dias foi quando Jesus curou um homem que era paralítico na cidade de Cafarnaum. E Jesus não só curou aquele homem, mas ele disse assim: perdoados estão os teus pecados. E mais uma vez os fariseus se indignaram e ficaram pensando: quem esse homem pensa que ele é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus mostrou que ele é de fato Deus, não somente perdoou os pecados daquele homem, mas também o curou. E certamente tudo isso devia estar ali acontecendo, as pessoas deviam estar falando sobre isso. Os fariseus eram autoridades, eram homens importantes. Certamente as pessoas tinham seus olhos voltados para eles. E aquilo chamava atenção. Naqueles dias, Jesus enfrentava problemas, assim como nós. Se você já passou por situações assim, de alguém que tem uma intenção ruim, que tem um desejo mal para com você, você sabe como essas coisas pesam no coração, não é verdade? Não é fácil passar por isso. Mas naqueles dias onde essas coisas estavam acontecendo, Jesus mostra que ele é o nosso exemplo e ele é o nosso maior exemplo de oração. Jesus experimentou problemas como nós. Ele viveu como homem e foi tentado em tudo, aprendendo a obediência pelas coisas que sofreu.
Jesus é nosso exemplo na oração porque também está sujeito às mesmas coisas que nós. Ele é Deus, 100% Deus, e ele também foi 100% homem, um homem como nós, um ser humano como eu, como você. Então, por que Jesus é o nosso exemplo de oração? Porque ele experimentou problemas como nós. Por que Jesus é nosso exemplo de oração? Porque ele se retirava para lugares solitários. A continuação do versículo 12 diz assim: retirou-se para o monte a fim de orar. Nós vamos ficar só com essa parte, retirou-se para o monte. Enquanto o cenário naqueles dias era esse, de agitação, os fariseus intentando mal contra Jesus, talvez o povo tivesse com um grande questionamento na mente, mas e agora a gente ouve quem? Os fariseus dizem que a gente não pode fazer nada no sábado. Jesus diz que a gente deve fazer o bem no sábado, que é lícito fazer o bem. E eu imagino, isso é coisa da minha cabeça, né? Mas eu imagino ali as pessoas discutindo e falando sobre isso e falando, nossa, mas Jesus está falando contra a palavra dos fariseus, todos nós respeitamos o que eles dizem, o que eles falam, e naqueles dias em que o cenário era esse, Jesus retirava-se de tudo aquilo e ia para lugares solitários. Se a gente voltar no capítulo 5, o versículo 16 diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E nós, quantas vezes estamos tão cheios do que tem acontecido naqueles dias que não conseguimos nos retirar de tudo para orar? Ficamos muitas vezes curtindo ver tudo fermentar em nossos corações e mentes e não oramos. A preocupação é grande e nós ficamos tão ansiosos a ponto de sequer conseguir apresentá-la, a ponto de sequer conseguir apresentar essas preocupações a Deus em oração. Quando queremos orar, mas nossa mente não conseguimos nos retirar de tudo o que temos vivido. E isso nos impede de concentrar o coração, a mente e o corpo a Deus em oração. Ou também podemos enfrentar problemas e nos retirar de forma geográfica ali. Às vezes você não tem um lugar, em que lugar que eu vou ficar sozinha? Às vezes mãe, né, tem filho em casa, onde eu vou que eu vou ficar sozinha? Não tem lugar. Tem uma mulher bem conhecida na história, ela tinha muitos filhos e ela se cobria com uma coberta, com um lençol e ficava ali no chão ajoelhada orando, e os filhos sabiam que naquele momento ela estava retirando-se para orar. Ninguém a chamava, ninguém ia ali falar com ela, mas respeitavam sabendo que ela estava tendo um momento ali de estar sozinha para orar a Deus. Jesus nos ensinou que a oração deveria ser em secreto, e é por isso que ele também orava em secreto. É por isso que ele também se retirava para lugares solitários e ele orava a Deus. Jesus disse que quando nós fôssemos orar, era para nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta e orarmos ao nosso Pai que vem em secreto. E esse Pai que vem em secreto iria nos recompensar. Jesus ensina isso e mostra que é de fato o nosso exemplo na oração. Ele ensinou que nós deveríamos orar em secreto e aqui nós vemos também Jesus orando em secreto, se retirando para um lugar solitário, não orando alto, nem usando palavras difíceis, mas se retirando e falando com Deus que via ele em secreto e que também o recompensaria, e recompensa também a mim e a você. Por que Jesus é nosso exemplo de oração? Porque ele experimentava problemas como nós, ele se retirava para lugares solitários e ele tinha também a finalidade correta. Ele tinha a finalidade correta. A continuação do versículo diz: a fim de orar. Alguma vez você já buscou um lugar solitário porque você não aguentava mais ficar junto com as pessoas? Eu acho que todo mundo já fez isso algum dia, né? Nossa, tô tão cansado, só quero ficar sozinho, não quero falar com ninguém, quero ficar isolado, solitário.
no meu canto porque eu quero ter um tempo meu, eu quero ficar sozinho. Mas Jesus se retirava para lugares solitários com a finalidade correta, a fim de orar. Ele se retirava para orar, para estar com seu pai, para estar ali sozinho. Nós muitas vezes queremos nos retirar porque, como dizem hoje em dia, a bateria social acabou. E aí a pessoa precisa ficar sozinha ali, mas Jesus se retirava para lugares solitários para orar ao Pai. E era ali na oração que as baterias eram recarregadas, as direções recebidas e a comunhão fortalecida. E comigo e com você não é diferente. E, por último, por que Jesus é o nosso exemplo de oração? Porque ele orou sem desanimar. E a continuação do versículo diz assim: e passou a noite orando a Deus. Quantas vezes nós propomos orar por 1 hora? É minha responsabilidade e eu irei sim orar durante esta 1 hora. Começamos animados, a barreira de desligar das tarefas futuras e atrasadas já foi vencida, conseguimos organizar tudo para que ninguém nos solicite durante aquela 1 hora e então olhamos no relógio pensando, que maravilha, foi tão bom que já deve estar acabando, já deve estar passando essa 1 hora. Mas quando a gente olha no relógio, passaram apenas 15 minutos. Vamos dando lugar ao desânimo, ao sono e aos muitos pensamentos que passam por nossas mentes. Jesus, diferente de nós, não esmorecia na oração, mas continuava firme até o fim. Não foi vencido pelo sono, nem pelo cansaço do dia. Seu coração estava atento, conectado com seu Pai, recebendo as direções, instruções e compartilhando aquilo que estava no seu coração também. Jesus passou a noite toda orando a Deus. Ele orou sem desanimar. A palavra de Deus nos ensina a orar sem esmorecer, a orar sem desanimar. Por que será que a Bíblia diz que nós devemos orar sem desanimar, sem esmorecer? Porque a gente tem a tendência a esmorecer e a desanimar. Mas Jesus é nosso exemplo e ele nos mostra que tem como. Há como orar sem desanimar. Há como orar sem esmorecer. E Jesus é nosso maior exemplo de oração. E aí você pode pensar, nossa, mas ele passou a noite toda orando? No outro dia ele devia estar com muito sono então. Ou ele deve ter passado o dia bocejando e dizendo assim, ai gente, hoje não, que eu não dormi bem, eu nem dormi para começar essa noite, não tive uma noite boa. Então, discípulos, vocês, por favor, né, vamos cooperar aí comigo? Não. Por quê? Porque a oração, ela revigora, ela dá ânimo não somente para o espírito, mas também para o corpo físico. Jesus passou aquela noite ali em oração e depois de ter passado a noite em oração, ele, ao amanhecer ali, quando amanheceu, ele chamou para junto de si os discípulos. A minha conclusão pessoal é, eu quero orar mais. E quanto a você, você deseja orar mais? A oração não é uma tortura. Nossa, fiquei 1 hora orando. Nossa, que sofrimento, foi tão ruim. Não, a oração é uma coisa boa, é como respirar. Quando nós oramos, é quando a nossa alma respira. Você consegue imaginar aí como se alguém estivesse te sufocando e você estivesse sem ar, e você está naquela angústia ali, e de repente, ai, posso respirar. Graças a Deus. É como se a oração fosse isso para o nosso espírito e para a nossa alma. Quando nós não oramos, a gente vai secando. Mas quando a gente ora, é como se aquele ar, aquele fôlego de vida fresco entrasse nos nossos pulmões e a gente recebesse esse ânimo não só para o nosso espírito, mas também para o nosso corpo físico.
Você também deseja seguir o exemplo de Jesus em oração? Ele que experimentava problemas como nós, se retirava para lugares solitários, tinha a finalidade correta e também orou sem desanimar. Se você olha para a sua vida e conclui que precisa aprender com o exemplo de Jesus, eu quero te convidar a nós orarmos agora e pedirmos a ajuda de Jesus. É na oração que nós recebemos poder. E uma coisa também que nós não podemos ignorar é que a oração, ela envolve batalha espiritual. Muitas vezes nós não conseguimos orar, não porque simplesmente estamos cansados do dia, ou porque estamos com sono, ou às vezes porque estamos com alguma dor. Muitas vezes tem algo espiritual ali que não quer que a gente ore, porque sabe que é na oração que nós vencemos muitas batalhas. Nós vencemos todas as batalhas. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo exemplo que o Senhor nos deixou de oração. Senhor Deus, que sendo filho de Deus, passava tempo com Deus. O Senhor que sendo Deus, tinha comunhão com Deus. Quanto mais nós, Senhor, como nós precisamos, Senhor. E nós reconhecemos, Deus, que existe uma batalha, que existe uma luta, Deus, para que os teus filhos não orem, para que os teus filhos não leiam a tua palavra, não tenham tempo com o Senhor. Mas nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que nós aprendamos, Deus, com o exemplo de Jesus. Naqueles dias, Pai, mesmo em meio a agitações, a acontecimentos, a coisas que pesam, Deus, no nosso coração, a gente se retire, Senhor, para lugares solitários, com a finalidade certa de orar ao Senhor, Pai. E que em nome de Jesus a gente ore sem desanimar, Senhor, sem esmorecer, Pai. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos aqui, dos que têm ouvido essa mensagem pela internet, Senhor. Coloca o desejo de orar, Pai. Incomoda o nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe seu dia, querido irmão, e que hoje seja um dia de oração. Amém. Amém.